Olá, sejam bem-vindos. Mais um webinar Azevedo Capacita. Toda quarta-feira, a partir das 10 da manhã, estamos aqui. Já aí na sequência, esse é o episódio de número 73. Eu peço assim que vocês acompanhem as nossas redes aí, Azevedo Capacita no Instagram, tem o nosso site também, azevedocapacita.com.br. Eu vou deixar daqui, durante o nosso webinar, o link do nosso grupo do WhatsApp, para que vocês entrem também e façam parte do grupo exclusivo, o material, dos webinários, os próximos webinários, alguns eventos que a gente participa, está lá dentro desse nosso grupo do WhatsApp. Antes de a gente começar e falar sobre o tema, e trazer aqui o nosso convidado, eu vou pedir para a Laila está por aqui. Laila, eu não combinei com você antes, né? Deixa eu ver se ela tá por Tô aqui. Tá, aqui, tô aqui. tá rolando, viu, Lari? Tem bastante gente que eu já vi que está aqui participando hoje, mas também está fazendo já, começou o curso semana passada de faturamento SUS, e eu pedi para você falar mais um pouquinho para a gente e trazer essas informações do que está acontecendo aí. Claro. Bom dia a todos, bom dia, Lucas. Obrigada pelo espaço para compartilhar com vocês aqui as novidades da Azevedo Capacita. Então, eu estou especificamente aqui para falar dessa série de cursos que a gente está lançando, como o Lucas mencionou, tem gente aqui que já participa, já está participando dos cursos, que são cursos focados no faturamento SUS. Eles são voltados para a capacitação de faturistas, gestores, auditores, enfermeiras, mas também profissionais estratégicos dos hospitais que buscam atualização nessa área, né? Eles foram elaborados com a Azevedo Capacita e o professor Francisco Coelho. O Lucas está mostrando aqui na telinha para vocês já o site, tá? Que é o cursoscapacita.com.br, em que vocês vão poder achar todas as informações, mas só para complementar, assim, o professor Francisco Coelho é um grande especialista no tema, tem mais de 25 anos de experiência na área de finanças e de gestão de serviços no mercado de saúde. Ele já teve até recentemente aqui no webinar com a gente também, contando um pouco sobre o setor, as novidades, enfim, e tem grande experiência na capacitação de pessoas também, né? Então, por isso que é uma boa oportunidade de começar esses cursos já. O primeiro curso já foi realizado em novembro, mas ele pode ser assistido de formato gravado, e a gente tem mais 4 cursos que eu vou contar aqui um pouquinho para vocês quais são. Então, o primeiro foi Introdução ao Faturamento SUS, agora na sexta-feira, dia 6, a gente tem Faturamento Hospitalar SUS, no dia 13, a gente tem Estratégias para o Faturamento SUS, que vai falar de regras de AIH, permanência hospitalar e honorários médicos. A gente tem o quarto curso, que é Faturamento Ambulatorial SUS, que acontece dia 20 de dezembro. E no começo do ano que vem, a gente tem no dia 7 de janeiro, Faturamento Hospitalar Especializado, para fechar, né, essa série de cursos focados em faturamento SUS. Então, cada curso tem 2 horas de duração, eles começam às 10 da manhã, vão até meio-dia, e eles podem ser adquiridos de formato unitário, né, separadamente, ou em conjunto. Então, todas as informações estão aí no site. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem, tem um botãozinho lá do WhatsApp, tem área de contato, mandem a sua dúvida, sugestão para a gente, que a gente responde o mais rápido possível, tá? Então, só para lembrar, esses cursos, eles foram desenvolvidos para ter uma formação completa, atualizada, que realmente capacite os profissionais da área, né? Então, todos eles podem ser realizados por pessoas que estão começando no setor, mas também pessoas que já têm mais experiência, que querem aprofundar os temas, têm a oportunidade de tirar as dúvidas com o professor, né? Não só todo o conteúdo que é passado, mas também pode tirar as dúvidas, então isso é importante, tem uma dinâmica interessante também. E a ideia é essa, assim, o ano não acabou, a gente ainda é o momento de investir em capacitação, então se você busca se destacar e contribuir para o sistema de saúde que seja mais eficiente, essa é uma grande oportunidade para você. Acessem o site, façam isso agora mesmo, ou assim que acabar o webinar, e garantam as suas vagas. As inscrições são super simples de fazer também, e qualquer dúvida a gente está por aqui, tá bom? Importante que as vagas são limitadas, tá? Obrigada, Lucas, pela oportunidade de compartilhar essas novidades aqui com o pessoal e bom webinar para todos. Obrigado, obrigado, viu, Laila? Bom, vamos lá, vou começar o nosso webinar de hoje, episódio 73. Logo a gente vai lançar também, a Laila vai estar voltando para falar para a gente, mas já fiquem de olho. O Isaac, o nosso convidado, também terá aqui um curso, e a gente vai comentar
depois, um pouquinho durante o webinar, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse curso que a gente vai lançar pela Azevedo Capacita. Bom, episódio 73, nosso tema de hoje, gestão de custos aliada à estratégia organizacional. Olha aí. Hoje o nosso convidado, Isaac Costa, administrador com MBA e mestrado em gestão de saúde, experiência em planejamento estratégico, otimização de processos, redução de custos e análise de desempenho no setor de saúde. Nosso professor é professor e gerente de planejamento na Santa Casa de BH. Isaac, primeiro, bom dia. Agradecer aqui em nome da Azevedo Capacita, a sua disponibilidade, ter aceitado o nosso convite. A gente já vem conversando aí durante alguns meses, né? E hoje deu certo você estar aqui com a gente, trazendo este tema. Obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo. Eu vou deixar que você se apresente e fale com a gente aqui. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Para mim é uma honra, viu, Lucas? Estou muito feliz. Vi o comentário do André aí que está no ônibus e acompanhando. O André é conhecido como André da Numbers, André Almeida. E Isso. todos aqui, né? Tem vários amigos aqui, Nice. Estou vendo aqui um tanto de gente aqui, muita gente de Minas Gerais também. Gente, é um prazer. Vai ser um momento de troca. A gente vai conversar em alguns pontos aqui. Então, vocês fiquem à vontade para me interromper aqui, para abrir o microfone, né? Eu não sei se quando eu começo a projetar eu vejo o chat aqui, Lucas, mas aí você vai me auxiliando, a gente vai Fico de olho, conversando, pode deixar. né? Acho que vai acontecendo as coisas bem. Só para saber, o áudio tá ok? Estão me ouvindo bem? Tudo Maravilha. certo. Por aqui, tudo aqui. Ah, então tá. Então eu vou já começar aqui compartilhando a apresentação. É, E aí vocês me falem aí quando vocês já começarem a ver a apresentação, né? A gente faz uns testes aqui, mas vamos ver se tá tudo ok. Ok aí, Lucas? Não, não, Isaac, tá naquele modo. Não tá no modo apresentação, não. Vamos tentar de novo aqui, Vamos gente. lá. Ah, agora sim. Ah, agora sim? Então tá bom. Fique Então, à vontade. Vamos lá. pessoal, o tema para a gente conversar hoje é gestão de custo aliada à estratégia organizacional. Então, a gente vai falar muito sobre gestão de custos. A gente vai percorrer aqui sobre alguns caminhos, sobre os métodos de custeio, trazer aqui algumas informações e entender como que se correlaciona a estratégia, né, gente? Como que se correlaciona a estratégia da organização, a estratégia de instituição, seja aí do hospital que você trabalha, a clínica, a operadora de saúde, enfim, como que a gestão de custos precisa estar atrelada, né? Como que essa estratégia ocorre. Eu vou começar também, o Lucas citou ali uma parte do meu currículo, eu quero me apresentar, mas também deixar esse QR Code, gente. Se vocês quiserem me adicionar lá no LinkedIn, lá, eu acho muito legal conversar e a gente prosseguir, tá? Então, quem tiver interesse aí, pode ler o QR Code, depois manda mensagem lá para mim, a gente conversa, interage. O legal da rede é que a rede cada vez mais cresce, solidifica com conhecimentos diversos, com pessoas de diversos lugares, né? Estou vendo aqui, a gente já está com quase 80 pessoas aqui, sei que mais pessoas vão entrar, então fiquem à vontade para a gente conversar, tá o QR Code para a gente interagir lá no LinkedIn. Bom, eu sou mestre em gestão de serviço de saúde pela UFMG, aqui de Minas Gerais, eu tenho um MBA em administração estratégica, eu sou graduado em administração de empresas pela PUC Minas, estou gerente de planejamento, projetos e orçamento na Santa Casa de Belo Horizonte, né, junto com o Francisco Coelho, né, que foi citado. O Francisco é um grande amigo, e a gente já fez vários trabalhos juntos, já trabalhamos juntos aqui na gestão. Essa área de planejamento, projetos e orçamento, né, esse nome aí tem muita coisa além do nome, né? Dentro dessa parte de planejamento, também cuido da parte, toda a parte estratégica mesmo, né? Toda a parte de acompanhamento, elaboração, desenvolvimento do planejamento estratégico, a gente também faz estudos e análise de viabilidade.
também trabalhamos reestruturações de macroprocessos, a gente trabalha com projetos, né? Então a gente segue um modelo baseado no PMBOK, mas também conciliando com modelos ágeis. Está aqui comigo também toda a parte de Data Analytics aqui da Santa Casa, Data Driven, e o DRG, né? Também sou gestor do DRG aqui, e a parte de orçamento e investimento. Então, todo o orçamento institucional e o plano de investimento também passa aqui pela nossa equipe. Inclusive, alguns da equipe também estão aqui nos acompanhando. Já agradeço a minha turma aí, estamos juntos, né? Pessoal, também sou consultor em gestão, faço algumas consultorias, principalmente na área de custos, a área de projetos, a área de planejamento estratégico, então também estou à disposição. Sou professor nos cursos de graduação e pós-graduação, então dou aula de cursos, de planejamento, de finanças, na graduação e pós-graduação, está aí meu e-mail e o QR Code, como eu falei, do LinkedIn, então fique à vontade para a gente continuar conversando. Pessoal, vamos começar aqui para contextualizar. Vocês lembram desse livro? Repensando a Saúde, lá do Michael Porter, da Elizabeth Teisberg. Esse livro é um livro de 2006, assim, ele foi lançado originalmente em 2006. Esse livro já falava ali sobre estratégias para melhorar a qualidade e reduzir custos, e ele já trazia várias provocações, várias críticas, ou uma nova abordagem, uma nova forma de tratar a gestão na saúde, que talvez, gente, nós brinco que nós éramos muito jovens para poder compreender. Como assim, Isaac? Jovens no sentido da gestão estratégica mesmo, e gestão de custos, né? Potter estava lá falando sobre gestão de custos, sobre agregar valor, aquela tríade lá, né, sobre a percepção do cliente, sobre a qualidade, mas trabalhando com custo. Mas quando a gente busca uma referência, como por exemplo esse outro livro aqui, que é um livro Desempenho Hospitalar no Brasil, à época, só 5% dos hospitais brasileiros possuíam o sistema de custo implantado. Né? Então, assim, por que eu digo que a gente era ainda muito jovem para compreender? Porque a gente ainda nem tinha um sistema de custos, nem tinha o custo ainda, e ainda é a realidade de muitos hospitais, né? Eu creio que ainda não é a maioria, né? Acho que é a minoria dos hospitais que tem sistema de custo implantado, que consegue gerir custo, ao menos por departamento, né? E aí, quando a gente aprofunda um pouco mais e vai falar sobre custo por procedimento, ou talvez o custo por paciente, são pouquíssimos hospitais no Brasil que têm aprimorado, né? A gente tem ali alguns hospitais que estão bem avançados, estão bem aprimorados, mas quando a gente olha no aspecto geral, a gente já está começando a trabalhar a gestão de custos, nós estamos ainda começando a entrar nesse meio, né? Entender como isso pode agregar, como que a gente pode aliar isso a alguma estratégia, ou aliar isso a algum direcionamento para a nossa instituição de saúde, né? E aí alguns vão dizer assim, não, mas como assim, Isaac? Na minha instituição a gente já tem um setor de contabilidade, né? Contabilidade, ela está lá, tá atuante. Mas quando a gente fala de gestão de custos, a gente vai um pouquinho para além do setor de contabilidade. Imagino que os profissionais que estão aqui, que trabalham na contabilidade, estão dizendo, é isso que eu estou dizendo, né? Para chegar no custo, a gente precisa avançar um pouco mais, a gente precisa ir um pouco além, né? E aí eu trouxe aqui umas questões para a gente poder entender e, inclusive, conceituar, né? Nós temos aí a contabilidade financeira, a contabilidade gerencial e a gestão de custos. Quando a gente fala da contabilidade financeira, a gente está falando de estruturação, de registro contábil, de atendimento às exigências legais, fiscais, a gente está falando de controle patrimonial, nós estamos falando de informação contábil e outras atividades correlatas. A gente pode entender que a contabilidade financeira está relacionada como a empresa, como a instituição, como o hospital, como a clínica se relaciona com os terceiros, como é que ela atua ali nos seus direitos e obrigações. Então, a contabilidade financeira ela tem um foco, né? Alguns hospitais já evoluíram para ter uma contabilidade gerencial também, né? Contabilidade financeira e a contabilidade gerencial, que aí tem um olhar mais para o controle da eficiência operacional. Né? Então, olhar um pouco mais cruzando as informações contábeis com outras informações. Apurar resultado de curto, médio e longo prazo. Analisar valores orçados versus realizados. Né? São poucos hospitais também que têm um setor ou um departamento exclusivo para poder trabalhar orçamento, por exemplo,
como é o caso aqui da Santa Casa de Belo Horizonte, mas a contabilidade gerencial já começa a trabalhar isso, então tem alguns profissionais que já começam a pensar nessa prospecção futura, né? Pensando ali no orçado. A contabilidade gerencial também traz essa análise de viabilidade econômica, né? Começa a fornecer informação estratégica para a tomada de decisão da alta direção. O papel principal da contabilidade gerencial é o auxílio para a tomada de decisão. E a contabilidade de custos, e a gestão de custos, que é onde a gente vai dizer um pouquinho mais aqui. Ela já começa a aprofundar um pouco mais e pensar na classificação dos custos, né? Começar a entender o que é um setor produtivo, setor de apoio, setor de suporte, o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é custo direto e indireto, né? Começa a analisar comportamento de custo, começa a entender ali e daqui a pouco até aplicar uma linguagem preditiva para poder entender como é que vai ser esse comportamento gerencial no tempo. Calcula os custos unitários por produto, por serviço, por contrato, por linha de cuidado, né? Começa a apurar os custos do negócio, custos de operação, distribuição, entre outros. A contabilidade de custos tem a função de fornecer informações relevantes para a tomada de decisão, e essas informações também são úteis tanto para a contabilidade gerencial quanto para a contabilidade financeira. Eu trouxe aqui um quadro, que é um quadro interessante, né, que eu trouxe ali um print de um livro, comparando ali a contabilidade financeira com a contabilidade gerencial, e é interessante essa comparação, né? Porque a contabilidade financeira, ela visa ali atender os stakeholders, as partes interessadas, mas tem um foco um pouco mais externo, né? Então, para as empresas que têm capital aberto, pensa aí nos acionistas, os sócios, os credores, ou, enfim, os principais tomadores de serviço ali. Enquanto a contabilidade gerencial, ela tem um olhar bem para dentro, né? Então, ela trabalha o que a organização precisa para tomar decisão, o que os gestores precisam de informação, o que o controle precisa de informação, o que a diretoria, a superintendência precisa de informação para tomada de decisão. A contabilidade financeira, ela dá uma ênfase nas consequências financeiras de atividades passadas, né? Porque é sempre um olhar para o retrovisor, ou seja, daquilo que foi acontecendo, daquilo que está sendo registrado. E a contabilidade gerencial, ela tem um foco de pensar como as ações atuais têm impacto no futuro, né? Então, como que a gente vai planejar e melhorar para que o futuro seja fortalecido com as decisões do presente. A contabilidade financeira, ela tem uma ênfase mais objetiva na consistência do dado. A contabilidade gerencial, ela tem uma certa flexibilidade, né? Por ser dados internos e serem manipulados de forma interna para uma tomada de decisão a partir da estratégia da organização, que a gente vai falar um pouco mais para frente também, aprofundando um pouco mais. A Opa, acho que deu uma travadinha. Foi aí ou foi aqui? Acho que foi nele, Não, né? Lucas. Bom, vamos esperar o Isaac, que vai reconectar aí. A gente já volta. Eu estou aceitando, o pessoal tem bastante gente entrando, hein? Chegando aos quase 100 pessoas. Deixa eu avisar o Isaac, porque às vezes congelou para ele e ele não tá, ele não sabe. Deixa eu só comunicar ele que ele já conecta de novo. É isso mesmo, é. Vamos lá, ele vai reconectar aí. Ô, Laila, enquanto o Isaac volta à conexão, eu não falei nada para você também, mas se você puder depois separar o tema, ou pelo menos o primeiro tema do curso do Isaac, assim a gente já consegue passar para o pessoal. Tá bom. E eu vou avisar o Isaac aqui que às vezes já aconteceu várias vezes, está conectado, às vezes cai e não percebe.
Lucas, eu acho que eu vou reforçar aqui um pouco É. Ele está entrando? Não, não, pode falar. Eu ia dizer porque eu pensei em reforçar aqui os temas que a gente vai ter essa semana no faturamento hospitalar SUS. Sim. Na sequência, a gente pode falar do Isaac, que tal? Então, a gente vai ter na sexta-feira de manhã, às 10 horas da manhã, o próximo curso, tá? Ele vai tratar de sistema de informação hospitalar, das AIHs, a comparação dos dados através do Tabuin e de procedimentos que agregam valor à conta. Então, o que é bem bacana no curso é que são aulas práticas, então a ideia é realmente tirar dúvidas do dia a dia que vocês podem ter, né, no momento de trabalho, então ensinar a buscar informação. Então, a ideia é que também os profissionais tenham autonomia no momento de realizar suas tarefas diárias, né? Então, isso é um diferencial do curso, além, obviamente, de poder tirar as dúvidas mesmo sendo online. Eu não sei se ele já voltou Ah, aí. joia, não, Isaac já voltou. Aí. Voltei aqui, gente. Não sei o que aconteceu, não. Caiu, levantou. Deixa eu voltar aqui, então, para a apresentação. Vocês me ouviram até onde, hein, gente? Só para saber. Ó, a tela tava. Se alguém puder me ajudar aí. Estava na contabilidade gerencial e na outra. Ah, legal. Isaac, tá com aquela tela pequena. Vamos Ah, lá. compartilhamento. Vê de novo, tenta de novo. Tá entendendo? Ainda tá tela pequena? Tá pequena ainda. É, tá na pequena. Dá para ver que vai ficar pequenininha depois a visualização, de repente, de alguns textos. Mas ainda tá naquele formato pequeno ainda. Tenta pôr em modo de apresentação, Isaac, vê se você consegue. Eu tô tentando. Opa, agora foi. Aí, Aí, agora foi. cara, alguma coisa no Zoom aí. Mas tudo bem. Eu estava explicando aqui sobre a diferença entre a contabilidade Isso. Isso, Essa financeira e a tela contabilidade aí. gerencial, né? essa tela, exatamente. Ah, então tá bom. Gente, eu estava explicando aqui, então, a diferença entre os dois, tá? Bom, tá na tela aí. Mas o que eu estava dizendo é que a contabilidade gerencial, ela tem uma flexibilidade, né, gente? Enquanto a contabilidade financeira, ela tem ali algumas obrigações, por lei, inclusive, né? Ela tem algumas coisas que a torna rígida pelo cumprimento legal. Na contabilidade gerencial, a gente tem algumas possibilidades e umas visões diferenciadas, porque ela serve para tomada de decisão, né? Ela tem um sentido de servir para tomada de decisão. Bom, mas a gente está falando sobre gestão de custos que deriva ali da contabilidade gerencial, sim, mas linkada à estratégia, né? Então, para a gente também alinhar conceito, o que é estratégia, né? Eu gosto dessas perguntas, assim, né? Começar pelo porquê, né? Se foi mineiro como eu, comece pelo why, né? Que é o porquê em inglês. A estratégia, ela tem ali uma origem no sentido de pensar em manobras, né? Método, planejamento, tentar pensar em uma estratagema ali que possa ser utilizada para alcançar um objetivo específico, né? Então, a estratégia sempre está ligada a alguma ação para alcançar um objetivo futuro. E quando a gente pensa em gestão estratégica, e aí principalmente a gestão estratégica de custos, né, sugere uma maneira de fazer as coisas, uma maneira de atuar na gestão a fim de assegurar o foco estratégico.
a fim de ter um olhar para a estratégia, a fim de que a organização contribua para algo maior, né? Então, a gestão estratégica não é só uma gestão bem feita, não é gestão boa. É a gestão bem feita, boa, mas que combina com a estratégia da organização. Combina com o que a organização está pensando. Combina com o que a organização está planejando para o futuro. Isso, a partir desse olhar, toda a visão de custos, de contabilidade, gerencial, da tomada de decisão é moldada, né? Porque a estratégia vai apontar para um caminho que deve ser perseguido, um caminho que deve ser encontrado. Quando a gente pensa na gestão estratégica de custos, surgem algumas perguntas que eu não sei se vocês conseguem responder facilmente aí da instituição de vocês, mas alguns hospitais ainda não conseguem responder porque ainda não conseguiram desenvolver a gestão de custo a ponto de responder facilmente, assim. Quanto custa a assistência praticada nas unidades assistenciais? Quanto custa o paciente internado? A gente já tem um relatório detalhado de quanto custa esse paciente internado? Quanto custa uma diária da UTI, tudo que está envolvido nela? E a cirurgia de grande porte, médio porte, pequeno porte? E os exames? A gente tem custo por exame? Eu vejo, somente nas consultorias, nos encontros que a gente vê, muitos hospitais, muitas instituições vendendo exame, mas realmente não sabe o custo. Vende pelo custo que está no mercado, né? Que os concorrentes estão vendendo. Mas esse preço está justo, está adequado? Está tomando prejuízo? Não está? Como é que funciona isso? Como é que está a margem? Quanto custa a manutenção de um equipamento? Ah, beleza, eu sei o custo do paciente, sei o custo diário, são aqui os serviços principais. Tá, mas quanto custa a manutenção de um equipamento de suporte que vai proporcionar um bom atendimento, como, por exemplo, um tomógrafo, né? Quanto custa um aparelho de raio-x? Quanto custa a manutenção de um respirador? E a troca, a reposição de mobiliário, apuração da energia elétrica, apuração da conta aí de água, tá certo? Tá bem? Essas perguntas são facilmente respondidas, né? A gente deve comprar ou a gente faz aqui mesmo, né? Ou seja, optar por terceirização ou não. A gente consegue fazer melhor com recurso próprio, com o recurso que a gente tem? Bom, são perguntas que vão verificar se a gestão de custos está acontecendo de forma estratégica. Eu tenho informação aqui para tomada de decisão. Se tomar decisão, se eu primarizo ou terceirizo, e eu tenho aqui informação para isso, né? Esse é um nível que a gente gostaria de estar, que as instituições gostariam de estar, conseguir responder com informações na mão. E aí, quando a gente vai avançando no conteúdo que nós estamos trabalhando aqui, é a fim da gente começar a responder essas perguntas com clareza. Mas tem várias formas de responder a mesma pergunta. Vamos avançar aqui para a gente poder descobrir. Quando a gente começa a pensar nos métodos de custeio, nós temos aqui os métodos de custeio mais famosos, mais aplicados, e a gente vai falar um pouco disso também. Inclusive, gente, deixa aí no nosso curso que nós vamos desenvolver aqui junto com o Azevedo Capacita, a gente vai detalhar um pouco mais, falar mais aprofundadamente, com detalhes, enfim. Hoje eu vou fazer um overview aqui para contextualizar o que é essa gestão de custo e como fazer alinhada à estratégia. Mas antes de pensar em qual método de custeio a gente vai adotar na nossa instituição, a gente precisa saber, assim, como que a gente vai fazer isso, né? O que a gente espera, o que a gente pretende medir e conhecer cada um dos métodos, né? Eu vou passar aqui pelo custeio por absorção, custeio variável e o direto, que são custeios marginais, e também o custeio por atividade, que é o ABC. Bom, começando no custeio por absorção. Como o próprio nome diz, ele consiste na apropriação de todos os custos, né? Aquele termo custeio, custo total, ele vem do custeio por absorção, né? A ideia é que todos os custos variáveis, custos fixos, custos diretos, custos indiretos, né? Que aqueles custos que talvez para fazer a mensuração dele nós vamos ter que lançar a mão aí de um critério de rateio ou alguma coisa nesse sentido. Tudo isso é apropriado ao serviço, ao produto, né? No nosso caso, na grande maioria, ao serviço. Então, absorve todo o custo e tem o conceito de unitarização. No custeio por absorção, a gente vê tanto o custo total e o custo unitário, né? A ideia de unitarização ela vem do custeio por absorção, que está um exemplo, né? Ou seja, quando a gente soma ali o custo variável, custo fixo, custo direto, a gente tem o custo total.
né? Então, o custo total é a soma disso tudo, beleza? É muito simples. E aí, quando a gente pensa em venda desse serviço, ou como comercializar, negociar esse serviço, o que a gente geralmente faz usando esse método é ter um custo total e aplicar algum critério para a gente poder ter margem e definir o preço de venda, né? Então, chegamos num custo, a gente aplica algum critério para entender qual margem que a gente precisa e ali a gente estabelece o preço de venda. Ok? Esse custeio por absorção tradicional é chamado de custeio integral. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder tentar trazer mais prática aqui para a nossa conversa. Imagina que um departamento de exames tem lá uma capacidade de produção de 3.000 exames, porém tem ali uma dificuldade na agenda e consegue produzir 2.500 exames. Tá? O custo fixo é de 45 mil num determinado período e o custo variável é R$5 por exame e esse exame é vendido por R$35. Então, quando a gente faz a conta ali para a gente poder aplicar o custeio por absorção de forma integral, a gente divide ali o custo fixo pela disponibilidade total, multiplica pelo custo variável, nós temos ali um custo de R$23 por exame. Um custo de R$23 por exame, aplicamos aí o custeio por absorção de forma integral, aplicamos um dos métodos para chegar num custo unitarizado, que é isso que o custeio por absorção chega no final das contas, né? Mas, para além desse custeio por absorção integral, que eu acredito que a maioria de vocês conhece, é o mais tradicional, é o mais usado, eu também trago uma provocação de um conceito que eu não sei se todos vocês já estão familiarizados, que é o custeio por absorção ideal. E aí a gente faz um paralelo entre o integral e o ideal. Quando a gente pensa no custeio integral, a gente utiliza ali a disponibilidade, né? No exemplo que nós estamos trazendo, um departamento que tem a capacidade de produzir 3.000 exames, produz 2.500, esses 2.500 a gente faz a conta para chegar no custo unitário. Mas, no ideal, a gente teria que usar toda a capacidade. E aí pensar, por que essa capacidade total não está sendo utilizada? Por que um departamento que tem capacidade de produzir 3.000 exames não está produzindo 3.000 exames? E aí, quando a gente entra num custeio por absorção ideal, a gente começa a perguntar, será que existe desperdício? E aí a gente aprofunda para além da conta que nós estamos fazendo aqui, para começar a pensar quais desperdícios que podem estar alocados a esse produto e serviço, né? Para aprofundar um pouco mais essa discussão, eu trago até os conceitos lá do Lean, né? O Lean traz 7 desperdícios, né? Desperdício de estoque, ou seja, pode estar produzindo estoques que são maiores do que o necessário, você está produzindo muito, não precisa desse tanto de estoque, então a gente está tendo perda de estoque. Pode estar acontecendo movimentação desnecessária, colaborador, funcionário que vai para lá, para cá, e aí a gente não consegue otimizar esse tempo de produção. Pode estar acontecendo retrabalho, né, gente? Infelizmente, retrabalho é uma palavra muito recorrente nos nossos serviços. A gente precisa, de fato, repensar isso, né? Pode estar acontecendo um superprocessamento, um processamento desnecessário, né? Esse exemplo de processamento desnecessário é quando a gente pensa, inclusive falando de faturamento, nas várias auditorias que a gente tem, né? Tem auditoria concorrente, tem auditoria do testador, tem auditoria interna, tem auditoria externa, tem a supervisão do serviço que a gente contratou se for um serviço SUS, né? Então, há um tanto de coisa envolvida naquele processo. Será que a gente poderia ser mais eficiente? A gente pode ter desperdício em transporte, né? Movimentação desnecessária de um lado para outro, o fluxo não está alinhado, porque esse pensamento de fluxo não parece ser um pensamento financeiro, mas no final das contas também é. Porque pensar um fluxo, entrada e saída, de forma coordenada, aplicar ali a teoria dos sistemas, né? Entrada e saída de forma fluida, isso também impacta, né, no custo, né? A gente consegue eliminar desperdício com isso. Tempo de espera, né? Será que a gente tem ali ociosidade, né? Ou seja, coisas que ficam ali esperando antes da produção de fato acontecer, ou a gente tem um superprocessamento, ou processamento em excesso. Busquei aqui do Lean, beber um pouco dessa água do Lean para a gente poder pensar um pouco nesses desperdícios que a gente pode encontrar quando a gente aplica o método de custeio ideal, né? Absorção pensando ideal. E aí eu descobri que tem mais um desperdício, né? O Lean aí atualizou, tem mais um desperdício que é o desperdício intelectual, né?
que imagino também que vários de vocês podem perceber. Profissional certo no lugar errado, né? Profissional certo, ou seja, ele tem capacitação, ele tem experiência, ele passa por um processo seletivo onde ele ali é escolhido, mas ele está no lugar errado, ele não vai produzir, não vai fazer da melhor forma, porque talvez ele está numa área que não é a área de formação dele, não é a área que ele tem interesse, não é a área que a instituição precisa, ele é um profissional muito caro, desenvolvendo uma atividade que poderia ser desenvolvida com um profissional que tem uma remuneração menor, né, gente? A gente brinca aqui, né, abrindo parênteses aí, tem vezes que quem está na gestão aí faz umas atas, né? Atas caras, né? Lista de presença cara, documento básico caro, né? Que poderia ser feito por outros profissionais, de repente até por um estagiário, e tá uma pessoa com salário, uma remuneração bem mais alta, fazendo ali uma atividade que não necessariamente precisaria. Quando a gente vai pensar em custo, isso é importante. Isso é importante. Já participei de algumas reuniões também, que as pessoas falavam assim, nossa, essa é a reunião mais cara da instituição, porque está todo mundo aqui que tem uma remuneração alta para uma discussão que às vezes poderia ser um e-mail, né? Então, esse oitavo desperdício aí também é real. Eu trouxe aqui para a gente pensar. Bom, vamos voltar lá no nosso modelo e pensar um pouco nessa gestão estratégica de custos. Se a gente aplica de forma integral, a gente só tem uma conclusão. Bom, fazendo o modelo de absorção, eu tenho ali um custo por exame de R$ 23, eu vendo ele por 35, eu tenho ali um resultado de 12, tenho ali um lucro de 12 por exame, né? Quando a gente multiplica isso pela quantidade produzida, nós temos aqui os valores totais das quantidades produzidas. Mas será que tem mais oportunidade? Quando a gente pensa no modo absorção ideal, o ideal seria a gente fazer essa conta pensando na capacidade. Se eu tenho uma capacidade de 3.000, então eu vou fazer essa conta por 3.000 para imaginar como que meu custo seria. E aplicando a mesma conta, ao invés de um custo de R$ 23, nós teremos um custo de R$ 20. Se a gente multiplica isso pela quantidade total que é capaz de produzir, ao invés de ter um lucro de 12, nós poderíamos ter um lucro de 15. Não é? Então, essa conta seria diferente. Ao invés de eu ter preço e custo, de repente eu tenho ali lucro potencial e eu tenho ali desperdício, para eu entender, olha, estou fazendo essa conta, mas estou sabendo, estou desperdiçando R$ 3 por exame. Vocês percebem que o olhar estratégico muda? Né? Uma coisa é eu dizer, olha, meu exame custa R$ 23, né? E vou negociar isso e tentar achar aí R$ 35 para pagar nesse exame. Mas se eu começar a pensar assim, poxa, ele custa 23, mas ele poderia custar 20. Então, isso já começa a trazer para o campo da estratégia, da tomada de decisão, de pegar essa informação, para essa informação ser útil para a gente melhorar algum processo, para a gente trabalhar em algum processo e, de fato, otimizar e reduzir desperdício, né? Porque se a gente fosse pensar no potencial que tem, a gente poderia ter um resultado muito melhor, né? Então, uma análise básica, aplicando aqui o primeiro método que a gente está usando, a gente consegue perceber que há aí possibilidades de melhoria e, de repente, eliminar aí atividades que não estão agregando, ou algum dos desperdícios que a gente citou aqui, relembrando o Lean. Mas vamos pensar um pouco mais nessas possibilidades. A gente acrescenta nessa discussão um fato, né, que é o aumento da concorrência pela redução do valor pago por exame. Né? Então, agora não vai pagar mais 35, porque o mercado movimentou, as operadoras de saúde vieram com uma proposta mais agressiva, e não vai pagar 35, vai pagar 22, né? No nosso modelo hipotético aqui. 22. Bom, você vai pagar 22 e o custeio por absorção de forma integral me deu ali um custo de 23, eu já estou contabilizando isso com prejuízo. Estou com prejuízo de R$ 1 por exame. Prejuízo de R$ 1 por exame pode fazer uma tomada de decisão muito equivocada. Porque talvez quem está lendo isso aqui, o diretor que está lendo, o gestor que está lendo, não, é prejuízo fazer esse exame, não vamos fazer, nós estamos tomando prejuízo de R$ 1 por exame, então cheguei aqui numa tomada de decisão que não vou mais fazer esse exame, porque esse exame está me gerando prejuízo. Mas é a outra possibilidade de pensar num modelo de custeio por absorção ideal, para a gente poder ver quais são as possibilidades de eliminar desperdício, e de repente esse custo que outrora era 23 passar para 20, né? Então, esse cálculo é um cálculo interessante, simples,
mais umas ideias aí que a gente vai dando e provocando para a gente começar a pensar, então, calma aí, eu poderia ter um lucro potencial diferenciado agora frente a um novo valor, eu poderia eliminar desperdício. Bom, se a gente continua nessa discussão e a gente pensa assim, não, se eu conseguir eliminar 40% de desperdício na produção desse exame, né? Então, ou seja, não só com aquela visão de que meu custo é 23, pronto, acabou, eu preciso receber mais. Então, se eu não receber mais, a instituição está viável, o serviço está inviável, vamos fechar. E se a gente começa a pensar, não, mas calma aí, eu poderia reduzir custo, poderia reduzir desperdício, eu poderia fazer com que esse produto tivesse um resultado potencial melhor, e aí uma simulação. Se a gente reduzisse 40%, já passaria a ter lucro, passaria a ter resultado. E aí, podemos prosseguir nas análises ainda, entender assim, não, mas como que viria esse resultado? E aí, nesse modelo hipotético, né, gente, que eu estou trazendo aqui para a gente discutir, a gente poderia até listar, né? Não, aqui eu tenho uma ineficiência, aqui eu tenho um retrabalho, aqui eu tenho uma ociosidade, né? Então, se eu for eliminando cada uma delas aqui, eu vou ter um lucro potencial bem melhor, né? Então, vocês estão vendo que o método não só para ele gerar um relatório, mas o método para ele ser aplicado e a partir dele a gente tomar decisão, a partir dele a gente vislumbrar possibilidades, né? Eu acho que essa pegada ou esse assunto é bem legal. Pessoal, até aqui vocês estão me ouvindo bem, me entendeu? Não caí, tá tudo certo? Tá tudo certo. E eu vou falar pro pessoal, fica à vontade, todo mundo quietinho, né? Fica à vontade para fazer perguntas aí, colaborar com a gente também. Não só perguntas, mas se quiser colaborar, né? Acho que é importante esse nosso bate-papo e aproveitar o Isaac aqui com a gente. A Jéssica, viu, o Isaac? A Jéssica que tinha feito um comentário aqui, depois, se você puder, ou envia para a gente coloca no grupo lá do WhatsApp, mas ela está perguntando se poderia depois sinalizar os livros que você está citando, que já citou aí na apresentação de hoje. Ah, beleza. Vou citar sim. Tem outros aqui que virão aqui também para discussão. Eu queria saber se tem alguém que já aplicou esse custeio por absorção ideal, porque eu sei que o custeio por absorção integral já se aplica e algumas instituições têm contabilidade e tem um sistema de custos, né, já aplica. Mas alguém já fez essa conta do custeio ideal, gente? Alguém aqui pode se manifestar? Já teve curiosidade sobre isso? Ué, cadê o pessoal? Todo mundo quietinho hoje. Vamos recorrer aos amigos. Sabe o que a gente faz quando a gente me pergunta assim, ninguém fala nada, fica quietinho? A gente pega os mais próximos nossos e fala, e aí? E você aí? Ana Paula, que falou com a gente agora no comecinho, e aí? Pessoal do Padre Albino, tem bastante gente. Tá todo Bom, mundo. Vamos lá. vou continuar aqui, vocês fiquem à vontade, viu, gente? Vamos falando aí, porque eu vou adequando a dinâmica aqui para todo mundo entender. Mas pensar nesse modelo é interessante. Ah, Isaac, então é a salvação da lavoura? Não. Existem algumas críticas também a ser feitas, né? Quando a gente pensa no custeio por absorção, as principais críticas que a gente percebe é uma difícil separação, na prática, entre custo e despesa, né? O que é custo? O que é despesa? Por exemplo, o custo com a administração do setor, de um setor produtivo, né? Isso é despesa, isso é custo. Há uma dificuldade, né? E aí eu vejo várias pessoas, inclusive, discutindo sobre isso e discussões que, como a gente chama aqui, às vezes são de soma zero, né? Não leva a lugar nenhum, mas são discussões que existem, né? Às vezes é difícil entender onde que começa o custo, onde termina o custo de produção, onde começa de fato a despesa, né? Ou seja, foi custo até o momento, mas a partir de agora vira despesa, né? Ou seja, o que está sendo adicionado aqui é o produto ou serviço já pronto, né? Já pronto para comercializar. É, Ô, Isaac, antes de você continuar, só para o pessoal lá do Paraná, Fundospar, eles fizeram um comentário sobre a sua pergunta aí, né? Que eu realizo o custo padrão para comparar com o realizado e assim vejo o desempenho. legal demais, legal demais. O custo padrão
é bom que te dá uma referência, principalmente quando a gente vai pensar sobre orçamento e quando a gente vai entender um pouco de prospecção. É interessante, você tem um custo padrão e aí você vai vendo as variações. Bem legal, contribuição muito boa, muito boa. Bom, e aí, aquele gasto que houve dentro da produção lá poderia ser classificado como despesa, mas aconteceu dentro do setor produtivo. Então, o sistema de absorção tem ali alguns pontos que precisam ser observados, né? Por exemplo, o gasto com pesquisa, os gastos pré-produção, como classificar isso exato, né? Talvez a metodologia vai dizer que aquilo que é pré-produção não entra como custo, é despesa, mas como é que é isso na prática? Então, o sistema de absorção tem alguns pontos que são críticos aí, eu vou fazer críticas a todos eles, né? Só de antemão também, mas para a gente poder pensar, a gente poder fomentar aqui a discussão. Bom, a gente vai avançando nos métodos. Então, deixando ali o método do custeio por absorção, a gente entra no método custeio variável, né? O método custeio variável, ele implica em a gente classificar o que é variável e separar fixo de variável, né? Então, o que é custo fixo? Ou seja, aquele custo que, independente da produção, independente do que foi produzido, ele não tem variação, e aqueles que têm variação a cada produção, a cada serviço, a cada entrega. Então, a gente separa esses dois para a gente pensar um pouco mais nessa metodologia. Nessa metodologia, os custos fixos e as despesas fixas, elas são reconhecidas totalmente ali na DRE, ou seja, na demonstração tem lá um agrupamento dos custos fixos, para depois eu fazer uma análise sobre isso e eu vou trabalhando ali as variações, né? Então, eu trabalho o custo variável para depois ver o quanto do fixo eu consigo cobrir ali sobre os custos variáveis em cada uma das produções. Vou falar um pouco mais para frente. Ele, né, fere aí o princípio contábil, ou seja, já é uma versão bem da contabilidade gerencial, não é da contabilidade financeira, porque não tem aquela confrontação direta em receita e custo na execução de um ponto específico, né? A gente pode pensar em entradas diferentes ou receitas diferentes, não tem essa confrontação direta. Ele vem para uma linha mais da contabilidade gerencial que eu comecei introduzindo lá quando a internet caiu. Bom, avançando um pouco mais no custo variável, ele tende a olhar os gastos que são variáveis, tanto diretos quanto indiretos, relacionado à produção ou à indireta produção, mas agrupa tudo isso como custo variável. E o ponto fundamental aqui, quando a gente fala de custeio variável, é a tal da margem de contribuição. Né? Qual que é a margem de contribuição? Em algumas DREs gerenciais, a gente até coloca margem de contribuição 1 e margem de contribuição 2, ou seja, margem de contribuição 1, quando a gente tem receita menos custo variável, margem de contribuição 1. E margem de contribuição 2, depois que a gente entra com os outros custos, custo fixo e demais custos. Então, como eu disse, quando a gente olha lá o custeio por absorção, a gente tem as palavras-chave lá, como custo unitário, custo total. Quando a gente entra aqui para o custeio variável, nós temos uma palavra-chave aqui, que é a margem, né? Ou seja, qual que é a margem desse serviço, qual que é a margem desse produto. Isso vai ser fundamental, de muita utilidade para a tomada de decisão gerencial, para verificar a lucratividade, para verificar a viabilidade daquele serviço ou produto, né? Aqui no meu canto direito, aqui quando eu vejo DRE aqui, aqui tem uma demonstração, né? Tem lá a receita, depois eu tenho custos de despesas variáveis e tem lá a margem de contribuição. Então, esse método, ele visa muito margem de contribuição. O que é legal nesse método? Assim? Que, de alguma forma, produtos novos ou serviços novos, eles não são contaminados com custos antigos, né? Porque, às vezes, quando a gente vai aplicar o custeio por absorção, então a ideia é juntar todo o custo e absorver de forma unitária. Isso independe se é um serviço novo, se é um produto novo, se é um produto diferenciado ou não. Quando a gente olha para o custeio variável, a ideia é entender o que está sendo variável desse serviço novo, desse serviço específico que eu estou olhando. Eu consigo isolar aquele serviço ou produto para conseguir ter uma visão melhor, né? E a partir da margem, o que a margem der tem que servir para cobrir todos os outros custos, aí independe dos custos, se é o custo daquele serviço ou produto que eu estou olhando específico ou de algum outro, né? Então, esse método ele traz essa visão da margem, um olhar
mais para a margem. Em alguns livros, a gente vai ouvir chamar de custeio marginal, por exemplo, que ele tem um olhar mais para qual é a margem desse serviço, o que ele está me dando de margem, enquanto o outro custo ele tem uma visão mais do todo. Então, em diferentes formas de aplicar, depende muito da estratégia que vai ser utilizada. Você viu uma população para depois focar um pouco mais na estratégia em si. Mas, por exemplo, se a gente for analisar um serviço, eu quero fazer agora uma nova tomografia, né? Eu tenho aqui tomografia de abdômen, agora eu quero fazer a tomografia de cabeça. Se eu uso o custo da tomografia como um todo de forma integral, eu estou contaminando essa nova possibilidade de serviço com dados antigos do serviço que eu já estou fazendo de forma por absorção. Agora, quando eu penso nesse custeio marginal ou variável, eu vou olhar qual que é a variável só desse novo serviço que eu estou trabalhando. Então, tem uma nova perspectiva, tem uma nova forma de olhar o serviço ou pensar o serviço. Bom, um outro tipo de custeio, que também é um custeio marginal, mas eu diferencio aqui, que é o custeio direto. Então, eu olho só o que é variável, agora eu olho só o que é direto. Então, deixa eu classificar aquilo que é custeio direto. Então, eu ignoro custeio indireto. Mesmo ele sendo variável ou não, eu considero só o custeio que é direto. Eu consigo perceber aquele custeio ali. Também é uma forma de mensuração, também é uma forma de verificar. Então, todo o que é custeio indireto, ele vai estar lá embaixo na DRE, vai estar num olhar diferente. Depois eu vou mostrar o desenho aqui. E a gente consegue ver só o que é direto, né? Em algumas análises isso faz muito sentido. Por exemplo, se alguém aqui usa lá aquele modelo do orçamento por diretriz, ele tem um foco mais direto, né? Então ele considera mais um olhar direto, né? Ele fere aí o princípio contábil, porque ele não trata ali de absorção. Na verdade, tudo que não é absorção difere um pouco do princípio contábil, mas ele traz ali para a contabilidade gerencial, para o olhar gerencial, o olhar de custo, né? Ele não atende legislação, ele é diferente, né? Estou repetindo aqui o que eu já falei, mas só para a gente poder entender, ele vem para um olhar gerencial, ele vem para um olhar de tomada de decisão, ele vem para uma perspectiva. Bom, e se eu olhar somente o custo direto, assim que no variável, se eu olhar só o variável, então eu tenho um olhar para a margem, né? Para as margens que dá. Se a gente for pensar essa forma de ver em uma DRE, nós teríamos ali receita, custo direto e aí já teria uma margem. Ou seja, essa margem é a margem direta relacionada ao meu custo direto. Para depois dessa margem, aí que eu acrescento custo indireto, despesa, enfim, outras coisas para eu ver a relação como um todo. É também uma forma de apurar custo, né? Isaac, o que eu vou usar? Vou usar absorção, vou usar variável, vou usar o direto? Depende. Depende da análise, depende do que você quer ver, depende de como que você quer ver. De repente, você vai usar os três e comparar e ver qual que está mais ligado com aquilo que você está pensando em analisar, aquilo que a instituição está pensando em analisar. Mas o interessante de ver é que existem possibilidades, né? Ou seja, não é só uma forma de fazer. Tem outras formas de fazer que é legal a gente pensar, né? E aí, quando a gente faz a comparação de um para o outro, a gente vê que o custeio por absorção, ele tem ali, ele é muito mais usado, né? Ele é usado por várias instituições porque ele tem um vínculo ali com as legislações, né? Mas quando a gente pensa no gerencial, aí se abre possibilidades, tá, gente? Se abre possibilidades da gente pensar nessas outras formas da gente poder apurar custo, né? Mesmo que aí não sigam os princípios contábeis geralmente aceitos. Mas é interessante a gente pensar nessas outras formas, principalmente quando a gente entra na contabilidade gerencial, contabilidade de custos. E um outro modelo, Isaac? Falei então do custeio por absorção, lá dentro eu falei de integral ideal, custeio variável, custeio direto, e agora eu vou entrar em mais um, que é o custeio por atividades, o custeio ABC. De novo, gente, eu estou sendo aqui falando de forma bem resumida. Claro que no curso lá a gente vai falar com muito mais detalhe, dar mais exemplos, né? Mas aqui é um primeiro bate-papo para a gente poder conversando. A gente começa a pensar numa nova forma de custeio, de apurar custo, um novo método de custeio, que é o custeio por atividade. Bom, o que esse método visa? Qual é a intenção dele? Associar todas as atividades relacionadas à produção de um produto ou serviço. Então, quais são as atividades
que estão relacionadas a essa produção, desse produto ou serviço, analisar cada uma dessas atividades e tentar entender quais foram os recursos consumidos em cada uma dessas atividades. Então, a ideia é entendendo, para essa atividade, qual que é o recurso que eu consumo, eu vou anotando, depois eu vou entender que para desenvolver determinado serviço, determinado produto, eu tenho uma série de atividades, eu vou ter o custo. Daqui a pouco eu vou falar mais, vou dar exemplos. Um exemplo geral, imagina que uma fábrica, né? Vamos sair um pouquinho da saúde, dar um exemplo geral, depois a gente volta para a saúde. Imagina que uma fábrica produz 3 produtos diferentes: produto A, produto B e produto C. Ô, Isaac, eu vou te cortar só para não passar muito a pergunta. O Samuel Nogueira, lá da Santa Casa de Votuporanga, ele está aqui. Isaac, você conhece a contabilidade de ganhos? Provém da teoria das restrições de Eliyahu Goldratt. Conheço, e no final aqui eu vou citar o livro do Eliyahu. Eliyahu é um israelense que desenvolveu a contabilidade. Muito obrigado pela contribuição, legal demais. Eu vou citar aqui, inclusive vou dar aí de sugestão o livro, né? O livro A Meta, que é um livro que ele vai falar sobre a contabilidade de ganhos. Muito bom. Vamos lá. Então, trazendo a questão um exemplo aí do custeio, aí, né? Pensando em fábrica, depois a gente volta aqui, eu vou contar até um estudo que a gente fez aqui, dos vários estudos que a gente faz, vou trazer um exemplo utilizando a metodologia ABC. Bom, imagina uma fábrica que ela tem 3 produtos: produto A, produto B, produto C. O custeio ABC, ele permite identificar em cada um desses produtos, na produção de cada um, qual que foi a atividade que foi feita e qual o recurso naquela atividade, né? Então, ele permite saber qual foi a produção. Os 3 tiveram período de produção aqui, os 3 tiveram gasto com embalagem, os 3 tiveram gasto com distribuição, os 3 tiveram inspeção. Não, 1 e 2 teve inspeção, o 3 é diferente, um é por série, outro é por encomenda. A gente começa a entender como ele é produzido e, a partir de como ele é produzido, a gente consegue apropriar os custos, né? Então, com essa informação, a gente consegue ver que um produto é mais caro que o outro, né? Embora são 3 produtos no papo, eles têm ali custos diferentes. Talvez, no custeio por absorção, a gente simplesmente pegaria todo o custo e dividiria pelos três produtos, né? Mas quando a gente pensa no ABC, não, calma aí, esse aqui tem atividades correlacionadas. Não, isso aqui tem uma outra forma de verificar. Então, o custeio ABC, o custeio por atividade, a gente consegue ir um pouco mais no detalhe. A ideia dele é tentar eliminar um pouco de distorções que às vezes a gente tem quando a gente vai aplicar rateio, quando a gente vai trabalhar com custeio, com custo indireto, por exemplo, que a gente tem que aplicar algum consenso ali para isso, né? Um exemplo na área de saúde, um exemplo que a gente fez aqui dos estudos de viabilidade que a gente faz na Santa Casa. A gente precisava saber qual que é o custo de um paciente de longa permanência, um paciente idoso. E aí a gente precisava saber como é que é o custo deles. Mas a gente começou a perceber que tinha diferença. A gente não poderia tratar um paciente igual ao outro, porque os pacientes eles tinham graus, né, de dependência diferente. Tinha um paciente grau 1, paciente grau 2, paciente grau 3. O grau 1 é aquele paciente menos dependente, né? Ele consegue tomar banho por ele mesmo, ele consegue fazer suas coisas, ele mesmo toma medicação, ele lembra, ele tem uma boa lucidez ali, então ele depende menos de cuidado. O 2 depende um pouco mais, né? Algumas atividades dele já estão comprometidas, alguma atividade motora está com certa dificuldade, e o 3 é aquele que é totalmente dependente, precisa de um profissional ali. É fato que o custo deles não vai ser igual, né? Custo do serviço prestado, serviço de cuidado, assistência prestada a esses 3 tipos de pacientes, né, nesses 3 graus diferentes, não vão ser igual. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que fazer um estudo usando o custeio por atividade. Então, a gente foi listando quais eram as atividades em cada um dos graus de dependência. Por exemplo, o paciente que tem o grau de dependência 1. Então, a gente foi listando ali, atividade, preparo de administração de medicamento, troca de roupa de cama, acompanhamento por uma consulta externa, aferição de pressão. E aí, enfim, vamos trabalhando ali e pensando
quanto tempo o nosso profissional gasta em cada uma das atividades? A gente foi trabalhando. Quantos idosos demandam essa atividade? Né? E aí a gente foi proporcionalizando os minutos, pelo tempo gasto, pelos dias da semana, e a gente foi trabalhando. Bom, e o paciente que tem um grau de dependência 2? Não, ele também precisa de ajuda ali, por exemplo, para administração de medicamento, mas ele gasta um tempo maior, né? Porque ele depende mais. E aí a gente foi trabalhando, né? Não, para além disso, ele precisa também de ajuda no controle glicêmico, na troca de fralda, no contato com o familiar, né? Então, precisa de mais. Então, a gente foi trabalhando. Não, e o paciente que tem grau de dependência 3? Não, então vamos listar tudo isso. E aí ele depende de todas as atividades do grau 1 ou grau 2, mas que exige um tempo maior. Percebam que a gente foi trabalhando a questão das atividades desempenhadas naquele cuidado, naquele serviço prestado, para a gente tentar chegar no custo por atividade. Né? Então, é bem interessante, porque a gente consegue ter uma informação bem fidedigna, né? A gente consegue chegar numa informação com uma propriedade melhor, né? Até para a gente poder entender quais atividades estão agregando e não estão, né? Geralmente, quando se faz esse serviço, uma das percepções é falar assim, por que a gente faz essa atividade? Por que essa atividade está sendo feita? Por que essa atividade está sendo feita por esse profissional também? Né? Porque poderia ser feito por um outro profissional, enfim, aí a gente começa a pensar nas atividades que isso vai impactar lá no custo final. Então, a gente vai ter uma resposta de custo alinhada com uma visão, né, aplicada ali. Bom, quando a gente pensa em utilizar esse critério, a gente tem que considerar as atividades, né? Como eu disse, né? Verificar quais atividades estão sendo feitas, qual que é o tempo, como as atividades estão sendo feitas, qual que é o volume, né? Quantas vezes, por quantos profissionais, qual que é a repetição disso por dia, por semana, por mês, né? Como que isso vai sendo analisado, qual que é a complexidade de cada tarefa, né? Porque às vezes aferir pressão é mais simples do que uma troca de fralda, enfim, às vezes tem atividades que são mais complexas pelo grau de dependência. Então, complexidade é uma coisa que a gente coloca na conta também. Né? E aí a gente vai trabalhando o consumo de cada recurso para isso. Né? Então, essa atividade aqui, o profissional consegue fazer sozinho? Não, ele precisa de mais uma máquina ou de mais um acessório para fazer essa atividade. Então, eu vou tentar alocar um custo aqui de uma forma diferenciada. Né? Então, de forma resumida, gente, de uma forma para a gente poder contextualizar, eu custei por atividade, né? Da gente tentar analisar os custos em cada uma das atividades e a gente ter uma forma ali de apurar o custo. Esse é o melhor dos mundos, Isaac? Não. Também tem críticas, né? Às vezes há uma complexidade em fazer uma apuração disso quando você tem um serviço muito grande. Quando se tem vários produtos ou vários serviços, uma instituição que tem uma produção enorme. Como é que você vai fazer isso de tudo? Há uma complexidade nesse sentido, né? Então, às vezes, ele se aplica em alguns contextos. Tem um custo de implementação disso, né? Porque imagina alguém precisando observar os vários movimentos, tentando ali trabalhar e apropriar custo em cada uma das atividades. Você tem uma equipe para isso. Uma equipe para pensar nessa apuração do custo, né? Então, para fazer essas apropriações, para fazer o registro, para olhar os tempos e movimentos ali, precisa de alguém. Então, tem uma crítica sobre esse modelo que ele tem um custo de implementação. Ele pode haver alguma subjetividade na observação das tarefas, e principalmente a subjetividade de quem está vendo. Por exemplo, eu citei aqui que uma atividade poderia ser mais complexa que a outra, mas quem vai definir isso, quem vai entender isso? Pode ficar na subjetividade. Uma grande dificuldade também é a comparação com outras instituições. Então, cheguei num custo aqui, pô, legal, estamos fazendo todo o trabalho, temos aqui o custo, no meu exemplo aqui, o custo por idoso de acordo com o grau de dependência. Mas qual é o custo do mercado? Tenho dificuldade, porque o mercado faz as mesmas atividades que eu faço, tem os mesmos profissionais, e aí eu tenho dificuldade de chegar nessa comparação. Uma das críticas para esse modelo, né? E como ele foca muito na atividade, às vezes ele pode perder o caráter estratégico do produto em si, do serviço em si, talvez condenar um serviço que possa ter uma rentabilidade um pouco maior. Isaac, o que você está fazendo, cara? Você apresenta um conceito, estou começando a interessar, daqui a pouco você critica o conceito, mas para a gente começar a pensar nas possibilidades. E é interessante que o Custei ABC,
ele teve ali como seu precursor o Robert Kaplan, né? Que é o mesmo que desenvolveu o BSC, Balanço Qualicate, que a gente vai falar mais um pouco para frente. Então, ele já linkou o custeio de produtividade a um pensamento mais estratégico, a uma ideia estratégica, uma visão estratégica para tomar de decisão. Isso é interessante, mas tem críticas, tem formas de ver. Quando a gente compara tudo isso que a gente falou, a gente tem aí algumas comparações, a gente tem aí algumas formas de ver que são diferentes, né? Por exemplo, quando a gente olha para o custeio por absorção, eu defino o preço pelo custo, né? Então, eu tenho um custo e aí eu penso num critério para poder colocar o preço. Quando eu olho para o custeio marginal e por atividade, a tendência é olhar o mercado e ver se os meus custos variáveis ou os meus custos fixos estão de acordo ou se as atividades que eu estou aplicando estão me garantindo um custo ideal, um custo competitivo, diferente. A ideia do custeio por absorção é a gente ter um cálculo total para o produto, né? Então, a gente quer chegar no custeio total e também no custeio unitarizado. O marginal, a gente vai ver o variável, o direto, e no ABC, muito mais direto e muito mais envolvendo o produto ou serviço que a gente está avaliando, né? No custeio por absorção, ele já estabelece um resultado, assim, e ele tem que ser mais inflexível. No custeio marginal, o custeio ABC tem uma flexibilidade para a gente pensar nas margens e nas possibilidades, né? E as contribuições que as atividades possam dar para a avaliação de custo que a gente possa estar fazendo de um produto ou serviço. Então, isso também é algo interessante para a gente pensar. Bom, beleza, Isaac, passou essa fase toda. Qual que é o melhor método? Me fala aí para eu já usar logo aqui na minha instituição. Para além desses aí, ainda tem custo padrão aqui que foi citado, eu tenho aqui outras metodologias, mas me fala aí, qual que é o melhor? Gente, depende. Depende do quê? Qual que é a estratégia organizacional? Qual que é a estratégia da instituição? O que a instituição está pensando? Né? O que os tomadores de decisão, qual que é o caminho que está sendo apontado? Porque dependendo do caminho, você vai usar um método que vai apontar para aquilo que você está olhando, né? E aí, qual que é a estratégia? Qual que é a estratégia a ser utilizada? Eu peguei aqui exemplos daquela estratégia genérica lá do Michael Porter. Vai ser a estratégia de liderança por custo, ou seja, vou entregar produtos e serviços com menor custo. Então, a ideia é essa: quanto menos custo, melhor. Então, você vai aplicar o método mais específico para isso. A gente fez um estudo aqui, porque essa casa é bem grande, mais de 1.200 leitos, e a gente tem ali a ideia de que a gente tem ganho por escala, né? Porque se é muito grande, eu tenho ganho por escala. Mas a gente já verificou se realmente está tendo ganho de escala? Não, então a gente vai ter que usar o custeio de absorção. A gente vê se está absorvendo tudo, se a escala realmente está fazendo com que os preços sejam diferenciados, por exemplo, né? A gente, inclusive, ver se a gente está trabalhando em liderança de custos em algumas áreas, alguns serviços, alguns produtos, algumas linhas de cuidado. A estratégia por diferenciação é essa que a instituição vai usar? Ou seja, vai oferecer produtos únicos, criados para dar um valor único, ele tem característica única. Ou seja, o mercado não consegue copiar esse serviço que eu tenho aqui, isso aqui só é feito aqui na minha instituição, nenhuma outra instituição oferece um serviço como esse que eu estou oferecendo. Então, o olhar para ele é diferente, porque dependendo do jeito que você olha, você pode condenar um produto ou um serviço que ele tem características específicas. Não, no meu olhar, é uma estratégia mais focada, uma estratégia de enfoque, né? Eu vou ter um grupo específico, clientes específicos numa região geográfica específica, para um segmento específico, que eu vou oferecer, por exemplo, um plano de saúde mais acessível, ou um plano de saúde premium, que é para uma autogestão específica, né? Ou é para uma cooperativa específica. Então, eu vou oferecer aqui um serviço hospitalar que tem essa característica específica. Vou colocar aqui um serviço ambulatorial que ele é específico. Então, a sua estratégia vai determinar a forma que você está trabalhando a gestão de custos, né? Não adianta a gente achar que é uma coisa só, que serve para tudo. A intenção até aqui, tem mais coisa aqui para frente, mas a intenção até aqui foi ver que existem várias possibilidades. E dentro das várias possibilidades, a gente precisa casar com a ideia estratégica, com a intenção estratégica. E aí é muito importante nós termos um mapa estratégico, um direcionamento estratégico.
um lugar para que todo mundo vai olhar, para que não aconteça como está na figura, que cada um remar para um lado, né? Não, eu penso que a absorção é bom, não, eu penso que a gente tem que fazer atividade, não, eu penso que a gente tem que ter um custo padrão, pronto, não, a gente tem que pensar em ganhos, mas qual que é o rumo assim, que a instituição tem que mirar? E a gente precisa de um mapa, né? Para que serve o mapa? O mapa serve para todo mundo apontar para o mesmo caminho, todo mundo olhar para um lugar só, todo mundo olhar para uma direção só, e aí ter um consenso sobre os entendimentos de cada um, sobre as visões de cada um, que acontece muito isso, né? Ah, eu vim da instituição X e lá fazia assim, eu vim da instituição Y e lá fazia assado. Mas como que a instituição aqui está apontando, está olhando, qual que é a estratégia dela? Precisa de um mapa, precisa de um diretriz. E aqui eu trago um modelo de mapa, né? Existem outros modelos de mapa, mas um modelo de mapa muito conhecido que a maioria das instituições que trabalham com estratégia usa, que é o BSC, o Balance Scorecard, desenvolvido lá pelo Kaplan e Norton. Nesse mapa, a gente tem uma representação gráfica da estratégia, né? Porque a estratégia, ela tem também um grau de subjetividade, né? A estratégia, ela tem também ali algumas aplicações, ela tem de usar termos mais genéricos, né? Para que mais pessoas consigam absorver aquilo em determinados setores de forma diferente, mas o mapa, ele aponta. Então, saber olhar para o mapa, saber ler o mapa, é legal. E quando a gente pensa no balanço scorecard, que são os indicadores balanceados, ele visa perspectivas diferentes, né? Não só uma perspectiva, ou seja, não só a perspectiva de cliente, ou não só a perspectiva de mercado. Quando a gente olha para o balanço scorecard, tem um desenho aqui que eu acho esse desenho muito legal, eu uso muito ele. Aqui na lateral ele tem as perspectivas, né? Aqui na minha esquerda aqui tem aprendizado e inovação, processos internos, clientes, financeiro, ou seja, vários olhares, várias perspectivas. E eu tenho objetivos. E quando eu olho para um mapa estratégico que isso está balanceado, né? Cada objetivo em cada perspectiva balanceada, uma vai contribuir para a outra. Né? Então, ou seja, uma perspectiva que a instituição está pensando lá, ligando a pessoas, aprendizado, inovação, ela vai contribuir para a perspectiva financeira lá no final. Porque elas vão casar. E aí, quando eu vou fazer uma análise de custo estratégica, eu levo isso em consideração. Quando eu vou analisar o serviço, quando eu vou analisar o negócio, eu levo em consideração a estratégia, a visão da instituição. Né? De forma que o objetivo na ponta combina com o outro, que combina com a outra perspectiva, e que no final tudo isso combinado vai fazer com que a instituição avance, vai para um lado mais estratégico, vai para um caminho que é aquele caminho que foi planejado e almejado durante o seu período de revisão estratégica, de planejamento estratégico, de montagem de perspectiva. Então, a gestão de curso, toda a gestão da instituição, você está casada com isso. Por isso que o tema aqui é gestão alinhada à estratégia. Ele precisa estar alinhado à estratégia. Não adianta aplicar todos os métodos, não adianta entender do conceito, mas se a gente não consegue fazer esse vínculo com a própria estratégia. Então, a pergunta é estratégia. Mais um livro aí para indicar para vocês, um livro muito bom, que eu gostei muito, O Estrategista, da Cynthia Montegouro. Ela fala uma coisa muito legal sobre propósito, né? Primeiro, assim, a capa do livro já fala: seja o líder que a sua empresa precisa, seja a pessoa que a sua empresa precisa. E ela fala uma coisa muito legal sobre propósito, né? Propósito, a razão de ser da instituição. Propósito é onde nasce um desempenho diferenciado. Nada é mais importante para a sobrevivência e sucesso de uma empresa do que sua razão de existir, o conhecimento de quais necessidades ela pode suprir. Essa é a primeira e mais importante questão que um estrategista deve saber responder. Então, olha que interessante, assim, pensando que nós, na condição de gestores, na condição de técnicos ou de tomadores de decisão, temos que trabalhar com a estratégia e entender qual que é o propósito daquilo, para que as coisas possam vir casadas. Né? Ela fala uma coisa também muito legal, que é todos os conceitos estratégicos que fazem parte do jargão dos administradores, tipo vantagem competitiva sustentável, posicionamento, diferenciação, valor agregado e até mesmo aquele efeito de empresa, eles derivam do propósito. Então, ter um propósito, ter algo a ser perseguido, ter uma razão de existir, que é para onde vai caminhar, toda a apuração de dados aqui, tudo que a gente vai trabalhar, seja com custo, ou seja com outra disciplina, vão mirar para uma estratégia, vão mirar para algo maior. E aí eu comentei, né, que eu ia indicar para vocês aqui o livro A Meta, que aqui a gente começa a pensar em outras abordagens, né,
para além do que a gente falou ali dos modelos de custeio, tem aqui a teoria das restrições, que é uma teoria bem legal para ser trabalhada. A ideia parte da premissa que toda organização tem alguma restrição, e as restrições que são identificadas, elas possibilitam mudança, né? Então, possibilita reduzir custo, possibilita ter ganhos, possibilita ganhar em performance, né? Na medida que se encontra a restrição ou gargalo, e aquilo é modificado para que a empresa seja mais produtiva, a instituição seja mais produtiva, o hospital mais produtivo, e aí vai. Então, super indico para vocês, a gente já comentou aqui, o livro A Meta, é um livro de 90, mas é um livro muito bom, indico aí de leitura para vocês. Né? Nesse livro também é abordado a contabilidade de ganhos, né? A visão de pensar em aquisições, em investimentos que geram ganhos, que não só são registrados lá no imobilizado, não só são registrados lá como ativo. Né? Ah, eu comprei esse imóvel, ele vai ser registrado no meu ativo. Tá, mas qual o ganho que ele vai trazer para a operação? Qual o ganho ele vai trazer para a instituição? Então, a gente repensa a forma de trabalhar investimentos, né? Repensa a forma de atuação na empresa, eliminando gargalo e pensando quais são os retornos que a gente pode ter, né? No livro lá, ele traz uma visão bem legal sobre o que seria um retorno de investimento à luz da teoria das restrições, né? Então, quando a gente consegue ter um ganho que reduz despesa e a gente consegue ter um retorno nesse investimento e é percebido no lucro da instituição. Então, é bem legal. Esse livro é uma boa aí. Depois, de repente, a gente tem um minuto aí, um tempo para a gente poder falar um pouco mais, né? Vou dar uma acelerada aqui que a gente está para o final. Um conceito novo, a gente fala conceitos novos aqui, né? Que a gente está falando além da teoria de decisões, teoria da quantidade de ganhos, o custo padrão, o custo como meta-informação. Não sei se vocês já trabalharam também esse conceito. É um conceito também muito interessante, o custo como meta-informação, ou seja, informação que produz mais informação, e aí eu tenho um volume de informação, onde a gestão de custos deixa de ser só apontadores triviais e começa a ser indicadores de resultado, né? Indicadores de desempenho, ou seja, a partir dessa mensuração, consigo ir além, né? Consigo ter informações para além. Eu indico para vocês um artigo, gente, esse artigo é um artigo muito legal, do meu orientador, esse professor Márcio Augusto Gonçalves, foi meu orientador no mestrado, junto com a professora Márcia Alemão e com a Heloísa Drummond, escreveram um artigo, Estudo da utilização da informação de custo como ferramenta de gestão em organização pública, muito interessante, a gestão hospitalar de custos aqui, inclusive esse case é um case aqui de Minas Gerais, então vale muito a pena. A ideia do custo como meta-informação é pensar num custo com dados, com indicadores, que possam facilitar a tomada de decisão, análise de desempenho, planejamento financeiro, análise de viabilidade com seus diversos indicadores de viabilidade. Então, essa é uma análise muito interessante. Aproveitando desse artigo, essa visão é uma visão muito legal. Porque quando a gente pensa em gestão de custos, não é só um relatório, né, gente? Não é só um extrato, não é só um RP. Às vezes são vários RPs, são vários sistemas, vários relatórios para conversar com bloco cirúrgico, prontuário, farmácia, exames, hotelaria, faturamento, linkar tudo isso para a gente poder ter um relatório que seja relevante, né? Então, o custo trazendo o custo como meta-informação, a gente conseguir juntar várias informações, agregar várias informações com uma tomada de decisão que faça uma integração muito interessante. Aqui na Santa Casa, uma das áreas que eu gerencio é a Central de Informações Estratégicas. Aqui tem uma área de Data Analytics, né? E a gente desenvolveu aqui um Data Lake e um Data Warehouse. O que é isso? É um armazém de dados, um lago de dados, que a gente consegue trabalhar dados conversando com métricas diferentes, com RPs diferentes. Ou seja, eu trabalho a informação que vem do meu RP de gestão de pessoas, com o meu RP de gestão hospitalar, com o dado de faturamento, com o dado financeiro, e ali eu consigo ter uma informação que é toda correlacionada, né? Isso é trabalhar a meta-informação, um volume grande de informação, mas que eu consigo condensar para ser tomada decisões estratégicas e decisões importantes, né? Quando a gente pensa nisso tudo, gente, talvez, começando lá no começo da minha primeira fala lá, que poucos hospitais ainda têm um sistema de gestão de custos estruturado, mas talvez isso é só a ponta do iceberg, né? Porque depois de estruturar um sistema de gestão de custos e linkar com isso a estratégia,
tem várias outras coisas que precisam ser pensadas, né? A própria melhoria da informação, a própria mudança cultural para poder verificar esses dados, né? Controle e execução de cada contrato, as tecnologias envolvidas, os repasses de informação com chefia, com gestores, com gerência, com diretoria, a consistência de monitorar o tempo todo e esses monitoramentos estarem cada vez mais assertivos, a padronização assertiva, né? E assertiva e acertada do que é um centro produtivo, do que é um centro de custo de suporte, enfim, como esses dados são acessados, né? Não adianta também produzir um tanto de informação, ficar lá debaixo do braço, ou ficar lá no computador de uma pessoa, de um analista. Isso tem que ser trabalhado, as pessoas precisam ter essa informação para a gente poder pensar em estratégia linkada. Então, todo mundo que está envolvido com a estratégia, de alguma forma, tem que receber a informação de acordo com o seu nível de acesso, né? A gente pensar, ter o profissional certo, no lugar certo, e essa alocação precisa da pessoa que está trabalhando, e todo o domínio de um processo, né? Então, gestão de custos não é só ter lá o custo registrado e eu tenho aqui o custo para o paciente, ou como nós estamos colocando aqui, eu tenho aqui o custo para o DRG, a gente já está fazendo aqui na Santa Casa. Esse é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa por trás que precisa ser mudada e trabalhada para aí sim essas informações serem informações estratégicas, para tomar decisão estratégica. Gente, é isso, ou foi isso, né? Esse bate-papo aqui com vocês. Estou aberto aí para a gente poder conversar mais. Estou aberto aí se vocês quiserem citar algum assunto, detalhar algum ponto. Muito bom. Tem pergunta, tem duas perguntas aqui no chat. O pessoal, se quiser, fica à vontade aí para abrir a câmera e o microfone e falar com a gente também. A gente gosta e participa, assim. Consegue ver, enxergar e falar. Mas a gente tem, então, já que enviou aqui, ó, o Henrique, Hospital Santa Marcelina. Por que o custeio por absorção é inflexível? Quais são elas? Porque ele tende a estar. Obrigado, Henrique, pela pergunta. Porque ele tende a estar atrelado muito aos relatórios contábeis que a gente presta conta, né? Então, geralmente ele está atrelado já ao seu sistema contábil, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um modelo de apuração de custo que ele já nos dá, né? Não precisa fazer estudo, ele já nos dá, pela inteligência do sistema, o custeio por absorção. Então, ele tende a vir mais pronto. A ideia dele, da inflexibilidade é da informação ali já pronta, aquela informação que já vem entrada ali e pronto, existe uma metodologia por trás. Mas eu mesmo mostrei aqui, quando a gente aplica, por exemplo, o custeio por absorção ideal, é a possibilidade da gente trabalhar um pouco mais essa flexibilização das informações, né? Não sei se eu te respondi satisfatoriamente, mas é nisso que eu quis dizer, assim, no sentido dele estar mais pronto, mais flexível de ser pronto ali, já dado, e os outros você consegue ver várias formas, várias possibilidades, dependendo de como você vai aplicar. Muito bom. O Johannes, ou a Johannes, recomenda algum sistema, plataforma de custos? E ela está perguntando, a pessoa está perguntando qual o método de custos que é o que a Santa Casa de BH hoje utiliza como padrão. Santa Casa de BH tem uma parceria com a Planisa, né, que é uma das maiores instituições aí, referências em custo, né? Isso foi muito legal para a gente já tinha um modelo de custo antes, a gente trabalhava o custo aqui, a gente já tinha um sistema de rateio, já tinha toda uma lógica implementada, mas a Planesa veio com esse olhar externo para a gente, então foi muito bom, assim, a gente conseguiu trazer visões assim que foram muito importantes. E a partir dela a gente consegue aplicar, e aí já voltado aqui mais para a minha área, a gente consegue aplicar vários estudos com as informações que a gente tem ali. Então a gente pode, inclusive, aplicar outros modelos de custeio, como o exemplo que eu fiz ali do hospital, do paciente de longa permanência idoso, né? Então, recomendo aí o que eu conheço, recomendo aí a Planisa, né? E aqui na Santa Casa a gente consegue desenvolver algumas coisas. Nós temos custo padrão para alguns pontos, para alguns serviços, mas ao mesmo tempo também a gente trabalha a flexibilização dependendo da estratégia a ser aplicada. Na Santa Casa, nós temos hospital 100% SUS, temos hospital privado, mas a gente tem faculdade, a gente também tem uma funerária, nós temos um ambulatório especializado. Então, tem vários negócios com várias linhas e, às vezes, várias estratégias vinculadas. Então, para cada uma delas,
a gente vai trabalhando os estudos específicos. Bom, mais alguém? Mais alguma pergunta? Lucas, você me permite? Bom dia. Com certeza. Bom dia, grande Diego. Bem, Joia. Isaac, parabéns pela apresentação. Eu queria seu ponto de vista a respeito de um seguinte ponto. Muito bem explanado a questão de custo. Também sou um apaixonado por custos. Trabalhei com custo na área privada. Lecionei por 12 anos na área de custo. E o que me deixa mais, não sei se intrigado na área hospitalar, principalmente no meio filantrópico, é o seguinte: nós sabemos da dificuldade dos filantrópicos, muitos hospitais não têm custo implantado, a tomada de decisão não é baseada em informação de custo, informação econômico-financeira, né? Muitas vezes faz-se um convênio. A gente falando em tabelas SUS, nem pensar, né? Se for olhar, se a decisão por fechar o contrato com o SUS for rentabilidade do contrato ou não, não se fecha nenhum, né? Tendo em vista o custo e quanto há de remuneração por esse serviço. E também na venda para convênios, porque os hospitais eles são muito, eu diria, a negociação ela é muito imposta em muitas situações, né? Então, isso já levou culturalmente os hospitais a não tomarem decisão, e quando digo hospitais, os filantrópicos, que é a área que eu mais conheço, eu sei que há alguns privados ou especificamente de convênios, a tomada de decisão com base em custo ela é mais assertiva, mas isso levou a um aculturamento em não se ter a tomada de decisão com base em custos. E fato é que eu pesquisei dos hospitais, eu uso TASI, dos hospitais que usam TASI no país, a maioria não tem o módulo de custos implantado, tá? Então, o meu ponto de vista, a minha pergunta que eu coloco para você é, se aí em BH vocês tomam decisão, as decisões são tomadas com base na formação de custos, na viabilidade econômica demonstrada através dos custos, ou se você tem essa percepção que eu tenho que muitas vezes o departamento de custos, ele é um setor que trabalha para ele mesmo, ele tem informação, um número redondinho, perfeito. Eu trabalho aqui com a metodologia do custeio por absorção, mas na implantação o sistema está preparado para enxergar o mesmo custo na visão do ABC, no variável, porém, na maioria das vezes, a gente sabe que o custo ele fica para o contador, ele fica para o departamento de custo e não para a tomada de decisão, principalmente da alta gestão, e a decisão não é tomada com base no número, de fato. Queria seu ponto de vista sobre isso. Obrigado. Diego, excelente contribuição, muito obrigado. Acho que a sua fala enriquece aqui também a apresentação, muito obrigado mesmo. A sua percepção é real, Diego, assim, é a percepção que a gente tem, às vezes produz número para a gente mesmo, assim, produz número, o número fica guardado aqui e às vezes não toma decisão. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a gente teve algumas iniciativas muito importantes linkadas à Federa Santas, que é a Federação dos Hospitais Filantrópicos aqui de Minas Gerais. Houve um trabalho de custo muito interessante, coordenado pela Federa Santas, que os hospitais conseguiam produzir o custo numa mesma metodologia e comparar esses custos. Isso foi muito legal, eu acho que eu devo destacar esse trabalho, porque fez com que os hospitais repensassem, né? Às vezes até hospitais que vinham ali uma margem de contribuição muito negativa, quando ele foi reavaliar à luz dessa metodologia, com todo mundo comparando, a gente percebeu que isso foi importante e a gente percebeu que intrigou os hospitais a buscarem outras negociações, a buscarem se especializar, né? O livro do Potter ele vai fazer uma crítica sobre os hospitais gerais e ele fala, pô, alguns hospitais podiam pensar em especialização, mas se o hospital não vê no custo, talvez ele vai achar isso utopia, o custo pode direcionar para isso. Então, aqui em Minas Gerais eu vi um trabalho que eu devo reconhecer, que é um trabalho muito legal da Federa Santas. Tem o Programa Nacional de Gestão de Custos, que eu acho que é uma iniciativa interessante dos hospitais filantrópicos, né? Eu sei que quais já acessaram esse programa. A gente precisou acessar esse programa vinculado a uma iniciativa que houve aqui em Minas Gerais, que foi o Otimiza SUS. Então, dentro do Otimiza SUS, a gente trabalhou a linha de DRG e também a apuração de custos. E na Santa Casa, a gente percebeu, Diego, que quando a gente olhou para os custos, a gente tomou decisões melhores. É aquele negócio assim, quando a gente já trabalhava um modelo de custo aqui antes da Planisa, a Planisa entrou
fez o trabalho ali em 2017, se não me engano, 2018. Antes disso a gente já tinha, mas não olhava, é aquele custo que ficava guardado. Depois, quando a gente começou a olhar melhor para isso, a gente melhorou muito as nossas negociações e mais, a gente conseguiu reduzir desperdício. Porque às vezes a gente não tem margem ali, sempre você falou bem, às vezes na negociação com o SUS ali, a gente já entra na negociação sabendo que a conta não vai fechar. Mas a gente conseguiu melhorar alguns custos e rever processos. E a gente começou a pensar, poxa, está tendo desperdício aqui em processo. Não, os processos estão demorando. Mas como a gente viu isso a partir dos dados de custo? Então, é possível, sim, tomar decisões. Eu acredito também que você, pelas suas falas, você também acredita muito nisso. E aí a gente fica chateado quando a gente olha para os hospitais no Brasil. Não são todos ainda que estão autorizando de custos ou dessa disciplina ou dessa forma de apuração para poder tomar decisões. Eu quero só para complementar que a partir do momento que a maioria dos hospitais começarem a tomar decisão baseando-se em custos, o diálogo com os contratantes ele muda muito, porque você vai ter evidência da informação, você vai evidência do porquê do preço A ou B. Exatamente, concordo plenamente. Muito bom. Quem mais? Estou vendo que o pessoal está abrindo a câmera agora. O Thiago Carvalho, por aqui também. Yeah. Bom Márcia dia, aqui da Fundação Padre Albino de Catanduva, Márcia. tudo bem? Tudo jóia? Eu queria, Isaac, tudo bem? Ótima explanação sua também. Eu queria compartilhar com o Diego tudo que ele falou, acho que são as dores de todo mundo aqui, né? Porque a gente fica quase que frustrada, porque a gente sabe do número, sabe dos custos, e muitas vezes a gente fica com poucas ações para poder trabalhar, né? Principalmente quando a gente trabalha com o SUS, que a gente vê as receitas entrando e o custo de cada operação, de cada processo, isso é muito ruim quando a gente vê. Mas, igual o Isaac falou, é uma oportunidade que a gente tem de rever processos e de reduzir desperdícios, né? Aqui hoje a gente trabalha com airline e a gente vai fazer a mudança para o TASI. Então, Diego, depois se a gente puder trocar algumas experiências, eu vou agradecer, porque aqui a gente está parametrizando para que realmente a gente consiga implantar um módulo custo na base do TASI. Assim, é a minha grande esperança de melhorar todo esse processo aqui da nossa fundação, né? A gente ter um melhor mapeamento dos nossos custos e melhorar também todo o processo interno aqui da fundação. Queria agradecer, gente. Muito obrigada, viu? Estou à disposição. Se o Lucas permitir, eu coloco meu contato no link. Fica à vontade. Ou o Lucas tem meu contato também, pode passar para você. Tem também. Vamos lá. A gente faz essa conexão. Obrigado. Eu Obrigado. também, eu também gostaria de parabenizar, né, primeiro Azevedo por mais um grande encontro, né, Lucas, vocês cada vez se superando aí. Isaac, você é 10, cara, parabéns, viu? Hoje eu estou no Hospital Auxiliador, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? Estou como controller aqui. Já tive a sorte de ser um dos convidados a fazer uma palestra, né, no Azevedo Capacita. Falei de controladoria. E assim, nós temos TASI, estamos migrando para o MV, né? Mas a experiência do TASI hoje aqui na Auxiliadora, nós temos implantado o módulo de custo pela Planisa desde 2014 e nós temos o orçamento no TASI. Então, vocês que já têm TASI, aproveitem dessas duas excelentes ferramentas, custos e orçamento. O orçamento por setor. Cada gestor entra no seu setor e justifica o seu orçamento mensalmente. Então, a gente sabe se ele atingiu ou não atingiu e ele tem que justificar se ele não atingiu acima de 5%, 10%, cria uma rotina, uma metodologia, uma regra, uma norma e coloca esses gestores para justificar o seu orçamento. Nós estamos com um CAPI agora, né? O Isaac falou do Planisa. Se vocês não quiserem utilizar no TASI, tem no CAPI, que é o módulo de custos da Planisa. Também é espetacular, porque nós estamos na fase de custos por procedimento já. Que aí é o avançado do final já.
Aí a gente pega a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, licitação, convênios, ajuda, tudo isso que o Isaac explicou para a gente maravilhosamente bem, a gente começa, porque a gente tem duas frentes, né? Ou melhorar a receita ou diminuir a despesa. Então a gente tem que trabalhar com redução de custo, capacitação dos colaboradores, colocar pessoas com especializações, entendimentos, estudo em Lean, em Black Belt, White Belt, Yellow Belt, coloridos belts, que ajudam muito na operacionalização para redução de despesas, redução de despesa. Mas também, quando eu tenho custo, eu vou lá na secretaria e explico para ela que não posso mais receber as cirurgias eletivas por uma tabela SUS. Eu preciso que seja 3, 4 tabelas SUS. Eu não vou fazer mais as suas eletivas com uma tabela SUS. Eu não vou fazer mais. Vamos contratar ressonância magnética, vamos contratar exames laboratoriais, quem tem todo esse universo que não terceiriza, né? Aqui nós temos. Eu preciso de uma remuneração melhor. Minhas sessões de hemodiálise custam tanto. Você está me pagando tanto menos um. Você vai cobrir esse déficit do meu custo da sessão de hemodiálise. As minhas internações, eu tô. Então, tem um universo para você trabalhar quando você tem um custo bem implantado e você dá valor e atenção ao setor de custos para que você tome decisões assertivas, tanto para redução de despesa quanto aumento de receitas. Porque eu gosto sempre de trabalhar com aumento de receita, porque a despesa já está ali no limite, já está apertado. É claro que existe uma infinidade de oportunidades de melhoria, mas também tem o lado da receita. E o custo corrobora demais para que o gestor aperte as secretarias, os convênios, e aí contra fatos e dados fica um pouco mais difícil a argumentação. Porque você pega um médico, você fala assim, doutor, o senhor é o 10º do meu PA aqui, como assim? Você vem aqui, cobra tanto e me aperta e pede computador e sua sala, seu ar. Você reclama tanto, mas você é o 10º da minha produtividade. Tem 9 na sua frente e não estão aqui. Então, peraí, doutor, vamos melhorar isso daqui, aí a gente conversa. Vai lá, 3 meses eu te avalio. Então, tem uma infinidade para tudo que é lado você poder ajudar na tomada de decisão e tornar a sua instituição melhor. Então é só para contribuir, parabenizar e dizer um pouco do nosso dia a dia aqui, como que é, não é fácil, né? Muitos questionamentos, né? Não sei, o Isaac não sei, não que eu ouço também, nem o Isaac, né? Mas esse custo é errado, sabe? O custo é errado. Uma coisa que eu brinco assim, ó, nós somos mensageiros, tá? Nós somos mensageiros, só, oi, não sou eu que estou gerando esse custo, é você que está dizendo que o custo é errado. Então tem esse jogo de cintura que nós desse universo precisamos, né? Informação precisa, rápida, correta e também jogo de cintura para lidar com pessoas. Que assim, o maior desafio hoje, eu acho que de todas as instituições são pessoas. E aí são as pessoas que vão transformar nossa instituição. Obrigado, viu? Parabéns, Isaac. Tiago, Muito bom. que bom, que bom. Esse comentário que você fez, assim, ô Lucas, se você me permite, eu gostei pra caramba, fiquei muito empolgado ali. Vou até ver sua apresentação lá, que foi muito legal. Você falou uma coisa que eu quero explorar um pouco, além de tudo que você falou, sobre a questão do orçamento e a gente envolver os demais gestores, né? Isso faz muito sentido, sabe? Muito sentido. Porque às vezes a gente está analisando o custo de uma cirurgia, a gente está analisando e a gente chama o gestor para conversar. Pô, tá aqui, tá muito alto, seu PME aqui, tá estranho e tal. E quando ele não participa, ele fala assim: isso aí é o pessoal do custos aí, isso aí só a contabilidade, controladoria, e é problema de vocês. Mas quando eles estão envolvidos aqui, fala: não, você precisa justificar isso aqui. Agora eu vou atrelar aqui os seus contratos ao cumprimento do seu orçamento, que a gente já está fazendo aqui em BH. Então, assim, você tem um orçamento, você tem uma responsabilidade agora. Se você não cumprir, você passa a ter certa dificuldade ali, porque você precisa justificar. Aí a gente vê todo mundo, todas as áreas, independente se é financeiro, se não é, se é da assistência direta, se é do RH, se é da comunicação, todo mundo passa a participar daquilo. Então, a sua contribuição foi excelente, fora aí a parte da negociação, é isso mesmo, acho que a gente precisa ter informação para ter essa conversa mais certa, com fatos, números, dados. Excelente, Thiago, muito obrigado. Muito bom. Bom, essa é a ideia, né? A gente compartilhar aqui. Mais alguém? Eu vi que a Bruna, mas acho que ela já não está mais aqui, mas ela agradeceu o Isaac aqui, lá de Cabreúva, Santa Casa de Cabreúva. Bruna Benassi. Ela chegou a abrir o microfone, eu acabei mutando, porque senão ia colidir as vozes aí, mas
Eu acho que ela já saiu, mas ela deixou um agradecimento aqui. Mais alguém? Sabe o que que eu vou fazer? Agora é 11h47, a gente já está chegando no meio-dia, o pessoal começa já, né, a sentir fome. Mas eu vou, ó, não vou pedir para vocês não saiam, vou pedir para vocês abrirem a câmera, viu, Isaac? A gente sempre faz essa fotinha e hoje a gente tem bastante gente legal aqui, ó. E aí vocês abrirem a câmera para a gente fazer essa foto, depois sigam lá a gente nas redes sociais, né? Azevedo Capacita, procura lá que a gente está em todas, LinkedIn, Instagram, Facebook. Enquanto vocês abrem, que eu estou vendo se arrumar, vou contar se vocês vão se arrumar. O Thiago vai dar uma ajeitada ali, o Isaac também. Vamos lá, vamos se arrumar. E aí, ô Laila, vamos só falar que o que a gente quer falar do Isaac, do curso que a gente vai fazer do Isaac. A gente não está com a data ainda pronta, mas a Laila podia falar um pouquinho para a gente quais são os temas ali, né, Laila? Se você puder. Claro, Lucas, pode deixar. Então, a gente tem aqui, são 4 cursos. O primeiro se chama Diferentes Formas de Conceber Estratégia, então vai falar de pensamento estratégico, né, planejamento estratégico, as ferramentas, todos para essa área de saúde. O segundo curso se chama Criação de Vantagem Competitiva, então fala um pouco de gestão de informação, gestão de projetos. O terceiro é Decisões Estratégicas, que ele vai falar um pouco de evolução de conceitos de qualidade, tipos e níveis de planejamento, matriz BSC. E o último curso é Controle e Avaliação dos Resultados, que vai falar um pouquinho de gestão de indicadores, metas SMART, estratégias emergentes. Acho que um resumo dos cursos é exatamente esse. Bom, obrigado. Eu vou deixar, a gente não está no site, mas eu deixei o site para vocês acompanharem, e as redes sociais a gente vai divulgar também. Deixei o link do WhatsApp, viu, Isaac? Deixei para o pessoal entrar, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é só focado nos conteúdos, né? Quem participa aí sabe, quem quiser lá tem o meu contato, pode entrar em contato, chamar a gente, mas dentro do grupo ali, a gente vai enviar o material, a gravação desse webinar também, que já me pediram aqui, e eu vou enviar, a gente vai enviar para lá também. E se o Isaac puder disponibilizar o material para a gente vai disponibilizar lá também, né? Todo mundo de câmera aberta aí, eu estou vendo aqui. A Ana Paula, Braga, o Maurício, a Laila, o Isaac, o Diego, lá de Matão, o Thiago está lá no Mato Grosso do Sul, a Márcia, Padre Albino, Eliezer, o pessoal vai abrindo. Vou contar até 3 para a gente sorrir aí, o Henrique, a Bruna, Graiane, Faturamento, Hospital Rio Doce, Tatiana, Maria Olívia. Vamos contar aqui, tem mais gente abrindo, eu estou esperando para isso aqui, ó. Instituto Indaiá, é isso, Indaiá, ali também. O hospital se organizando, eu vou esperar vocês se juntarem aí, ó. É que eu estou com administração hospital. Lá, Michele, Douglas, agora sim, abriu todo mundo, ó. Vamos lá? Vou contar, hein? Todo mundo sorrindo aí. 1, 2, 3. Foi. 2 páginas aí, olha só. Isaac, agradecer mais uma vez, né? Acho que foi um encontro muito bom, né? Acho que com certeza a gente vai disponibilizar isso, vai ficar gravado, então o pessoal pode ter acesso, quem está aqui hoje, compartilhar, assistir depois também. Mas agradecer a sua participação mais uma vez por estar com a gente. Eu tenho certeza que a gente pode fazer um repeteco no webinar, além dos cursos, né? Mas a gente pode fazer um repeteco. Assim como o Tiagão está aqui, o Diego também participou, a gente trazer, né, esse conteúdo. A gente tem uma carência, apesar de a gente estar no episódio 73, tem tanto assunto ainda para falar, né? Episódio 73. O Thiago foi lá no comecinho, né, Thiago? E a gente já está aí, a gente está aí já com esse caminho aí. Mas obrigado mais uma vez, Isaac, em nome da Azevedo Capacita, por estar com a gente. E eu vou deixar suas palavras aí. Eu quero agradecer a todos vocês. Gente, vamos fortalecer essa rede, né? Acho que é importante. Pelas conversas aqui, a gente já fica com vontade de conversar mais, de trocar mais informações. A Santa Casa também está super aberta dentro do nosso site lá. É possível fazer benchmarks. A gente tem um objetivo estratégico que é produzir e compartilhar conhecimento. Então, a gente fica super aberto para receber. Inclusive, tem um link lá que quiser receber algum material específico. E aí, né, eu vi ali numa apresentação, seja do Francisco Coelho ou do Isaac,
ou qualquer outro gestor fez uma apresentação, queria receber, a Santa Casa disponibiliza. E, né, me acessem lá no LinkedIn, mandem e-mail, vamos conversar, que eu acho que cada vez que essa rede se fortalece, a gente aprende mais, né? Uma coisa que eu sinto, gente, só também fazendo um comentário, que eu percebo que a rede é poderosa, mas a gente se conecta pouco. Eu percebo isso, não sei se vocês percebem isso também. A gente está ali, cada um no seu hospital, na sua rotina, na sua dificuldade, e a gente se conecta pouco, né? Alguns têm mais acesso, mas não são todos. Eu acho que a gente poderia, assim como já acontece na indústria, assim como já acontece no comércio, que inclusive os indicadores são compartilhados, a gente tem mais acesso, a gente podia fazer algum movimento muito nesse sentido, tá? Então, né, convido todos vocês a gente pensar como a gente pode compartilhar mais informação, indicadores, comparativos e, enfim, experiências. Tá bom? Pessoal, valeu, obrigado pela presença. Quarta-feira a gente tem mais um assunto. Siga a gente, acompanha a gente lá. Até mais. Tchau, tchau.